18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus, 18 horas no ar a partir de agora. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Karime, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começa, claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação, querido ouvinte. Acione aí, é simples e fácil. Nosso WhatsApp é o 994887592 para você participar. Vale também a sua participação para você que está nos acompanhando agora ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 horas news. Combinado, anote aí 994887592. Mix. Direto pras ruas, hein, Karime Leão? Vamos saber, vamos dar um giro no trânsito aí. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Então, hoje no começo da tarde, um caminhão tombou na Avenida Constantino Neri e bloqueou 2 das 3 pistas. A gente teve informação que não teve nenhum ferido, mas atualiza pra gente como é que tá essa situação. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karine, Carlos. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7, isso mesmo, trânsito aí, né, complicou, um acidente, na verdade, que complicou o trânsito na Avenida Constantino Neri, só que agora o trânsito já está fluindo bem, no sentido bairro centro, depois aí desse acidente com esse caminhão mais cedo, como você falou, danos materiais, sem ferimentos, nada grave, né? O veículo ele foi removido e aquele congestionamento quilométrico que atrasou a vida dos manauaras já ficou no passado. Agora o trânsito segue leve e com excelente fluidez nesse momento por todo o trecho. Isso a gente está falando no sentido bairro-centro. Só que no sentido contrário, centro-bairro, a situação é diferente. Principalmente próximo ao Millennium Shopping e à Arena, os motoristas enfrentam lentidão e trânsito pesado. Agora a gente vai para a Avenida de Djalma Batista, no sentido bairro-centro. Um caminhão e um carro estão em mecânica próximo ali em direção a essa Caixa Econômica e está deixando o trânsito bem comprometido. No sentido centro-bairro, está pior. Muitos pontos de lentidão e um engarrafamento quilométrico já está se formando pela via. Agora, atualizado pela Avenida Brasil, no trecho que segue até a prefeitura, o trânsito também está lento no sentido centro-bairro. Fluxo intenso e os motoristas precisam de muita paciência e muita atenção no trânsito. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Agora 6h05 em Manaus. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Amazonas teve a maior queda no ranking de competitividade entre todos os estados do Brasil. E entre os destaques negativos estão os últimos lugares no Enem e na infraestrutura. Operação da Polícia Federal desarticula núcleo de facção criminosa ligada ao Comando Vermelho aqui no Amazonas. Presidente Lula conversa por videoconferência com o presidente americano Trump e pede o fim das tarifas. Legal, 6h05, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 conferindo esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, no ar para você aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. A gente começa às 18 horas, infelizmente, com uma triste comprovação do que sempre nós falamos aqui no programa 18 horas, estamos apontando esse problema há algum tempo. Nosso estado vai de mal a pior e essa gestão de Wilson Lima derrubou todos os índices mais importantes para a população, na educação, na saúde e na segurança. Presta atenção aí para esse novo levantamento. O Amazonas teve a maior queda de competitividade entre os estados de todo o Brasil no ano agora de 2025, Karime. Carlão, despencou da 11ª posição para a 17ª posição. O Amazonas teve a maior queda na edição de 2025 do ranking de competitividade dos estados. É um ranking elaborado pelo Centro de Liderança Pública. Entre os destaques negativos estão o último lugar no Enem e na infraestrutura.
É o que a gente sempre fala aqui, né? Um estado rico que não consegue investir de fato no progresso da sociedade, no progresso do Amazonas. A completa falta de gestão está afundando o estado do Amazonas e a prova está aí. Os números são oficiais, os levantamentos são oficiais. Agora, Karime, por um outro lado, falando agora da capital, Manaus subiu 21 posições no ranking em relação a 2024. A cidade subiu 10 posições. O destaque positivo é o 10º lugar no quesito meio ambiente. E o repórter Kennedson Paz está com esse levantamento, traz pra gente agora ao vivo mais detalhes, mais números pra gente entender toda essa equação. Boa noite, Kennedson. Então, ainda falando sobre o estado do Amazonas, houve queda também nos pilares de pesquisa, inovação e solidez fiscal, tá? O estado caiu 6 posições no equilíbrio das contas públicas. Estamos realmente em crise, não é, o Kennedson? Conta mais pra gente. Boa noite. Exatamente, Karime Leão. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix. Como vocês já mencionaram, essa é uma pesquisa que é feita com diversos estados brasileiros que levam em consideração diversos itens como sustentabilidade ambiental, o capital humano, educação, a eficiência da máquina pública, infraestrutura, inovação, potencial de mercado, solidez fiscal, segurança pública e sustentabilidade social. E por que é importante a gente falar sobre cada um desses elementos que a gente acabou de noticiar? Porque eles comparam quais regiões do país estão evoluindo, estão em processo de progresso em nosso país. Infelizmente, o estado do Amazonas, ele despencou, como vocês já adiantaram, ele saiu da 11ª posição para a 17ª e agora está ali em último lugar de infraestrutura e também na média do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, um retrato muito claro de que o governo do estado do Amazonas, ele segue sem um planejamento, sem as prioridades e também sem resultados concretos. Enquanto muitos outros estados, eles avançam, o Amazonas, ele registra essas quedas de inovação, de solidez fiscais e também de eficiência da máquina pública. E em relação a esse tema, em relação a sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que é praticamente o reflexo de como está a nossa educação do estado do Amazonas. A gente já noticiou diversas vezes aqui no 18 horas a respeito sobre a péssima qualidade de infraestrutura que muitas escolas estaduais estão no Amazonas. Já noticiou a situação precária de muitas vezes até os alunos sofrerem acidentes nos ambientes escolares, que é um local inseguro para esses alunos. A gente também já noticiou o fato de não terem acionado ali os órgãos competentes, não terem participado de forma efetiva em muitos processos para poder verificar a questão da qualidade dos professores no nosso estado do Amazonas. A gente viu também sobre o valor que foi repassado pelo ENAD para o Amazonas, que teve que ser devolvido porque não conseguiu aproveitar essa verba para poder investir em recurso do ENAD, para poder investir na educação daqui do estado do Amazonas, e o resultado é esse. A gente não consegue esperar nada diferente. E o deputado Wilker Barreto, ele disse que esse desempenho fraco da educação aqui no nosso estado do Amazonas, ele reflete basicamente as decisões erradas do governo Wilson Lima e também da falta de prioridade com a educação. Vamos ouvir agora o Wilker Barreto. E a educação no estado do Amazonas despenca a olhos vistos por falta de tomada de decisões concretas. Vamos aos fatos. Nós estamos falando aí de um último, para mim, um escândalo. Contratação de empresa de consultoria com recursos do Fundeb de quase 53 milhões de reais. E tendo escolas com problema de ar-condicionado, de infraestrutura. O que é prioridade? Dar uma condição decente para os alunos para desenvolver o estudo faz parte da qualidade de ensino. Aí não melhora a questão da infraestrutura, ainda de baixíssima qualidade, professores desmotivados. Então tá aí, é a fórmula do caos. Bilhões sendo gastos na educação e os resultados estão aí pífios. Tomadas de decisões que fazem mal à educação do estado do Amazonas. E quando a gente fala em relação à qualidade, né, em que os professores estão sendo tratados, a gente sabe a situação cruel que eles têm passado nesses últimos períodos, né? Porque os trabalhadores ali, os professores, eles são as primeiras pessoas, são aqueles que são as pessoas apropriadas para poder dar qualidade de ensino, para poder trazer um cenário mais positivo para a educação. É a linha de frente, a linha de frente, mas a questão é que eles não estão sendo valorizados como deveriam, e aí você pode lidar com essa situação avaliando
o quanto você fica desmotivado quando você não recebe no seu dia corretinho, o quanto você não fica motivado quando as pessoas não valorizam o seu trabalho. E é exatamente esse cenário que a presidente do Sinteam, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas, a Ana Cristina Rodrigues, falou pra gente. Vamos ouvi-la. Infelizmente, o resultado desse ranking não é por acaso. Em 7 anos de mandato, o governador do estado não construiu nenhuma escola, não valorizou os trabalhadores em educação, acumula datas bases atrasadas, que é o caso de 2023 e 2025, além de não utilizar as progressões por tempo de serviço desde 2019, cumprindo assim a lei de valorização dos trabalhadores. Como é que se pode esperar bons resultados no Enem se a educação pública do Amazonas não recebe investimentos, não tem infraestrutura adequada e os profissionais seguem desvalorizados? O que estamos vendo é reflexo direto da falta de compromisso deste governo com a educação e com o povo amazonense. A gente também conversou com a economista, a doutora em economia, Michele Aracati, e ela que avaliou esse cenário e analisou todos os números e também fez comparativos em relação ao Amazonas com outros estados do Brasil. E ao que ela avaliou, ela demonstrou ali, ela ressaltou que existe uma falta de investimentos, então ela cobrou esses investimentos do estado do Amazonas, não apenas ali de modo temporário, mas sim também um investimento a longo prazo, que é praticamente um investimento na educação. Você investe, mas o resultado ele vem com o passar do tempo. Vamos ouvir agora a Michele Aracati. O que realmente puxou essa queda são os requisitos ligados às notas do Enem e também o aspecto ligado à infraestrutura. São investimentos que constituem aí a base do desenvolvimento do aspecto social e econômico dos estados. Então, o estado do Amazonas ele precisa investir recursos direcionados à competitividade do estado, mirando principalmente a inovação e a tecnologia, para que os nossos estudantes possam galgar posições mais favoráveis. Em relação à infraestrutura, e esses investimentos eles precisam ser contínuos. Então nós temos muitos desafios. Eu costumo dizer que os desafios são do tamanho da Amazônia. E enquanto o governo do Amazonas ali, no governo do estado ali cai nesses rankings, Manaus representa números bem positivos. Manaus ele subiu de nível nesse processo. A capital avançou 21 pontos no ranking de competitividade dos municípios, conquistando o 10º lugar da gestão municipal. Manaus ali mostra então com esses resultados que é possível fazer diferente, mesmo ali quando o governo do estado ele insiste em ficar parado em relação principalmente à educação, e o resultado é esse que a gente tem agora, Karime Leão. Não tem como ser diferente, não é, Kennedson? Não é falta de dinheiro, a gente sempre fala que é falta de usar esse capital financeiro com responsabilidade, é o que falta de gestão. Eu tenho uma atualização aqui a respeito da educação, Kennedson, só para seguir, que o Tribunal de Contas do Amazonas emitiu 2 alertas voltados ao fortalecimento das políticas públicas de alfabetização aqui no estado do Amazonas. O primeiro direcionado a 28 municípios e adverte para o não cumprimento da meta prevista para 2024 pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do Ministério da Educação que busca garantir que 80% das crianças estejam alfabetizadas até 2030. O segundo alerta foi encaminhado para o governo do estado, recomendando maior colaboração com os municípios, a fim de garantir a execução das medidas conjuntas voltadas à melhoria de aprendizagem e à recuperação das crianças que ainda não atingiram o nível esperado de alfabetização. Não há mágica quando não há vontade política e responsabilidade com o gasto do dinheiro público. Muito obrigada, Kennedson Paes, pela apuração e pelas informações. Ou seja, né, Carlão? Sem investimento. Não tem. Sem um investimento responsável, não tem como o estado apresentar bons resultados. Estamos vendo aí uma potência como o Amazonas afundar a cada ano que passa na gestão de Wilson Lima. Gente, todo ano nós batemos recordes de arrecadação. Mas eu estou falando de dinheiro,
arrecadação, a gente bate recordes positivos. A cada ano que passa, o governo fica cada vez mais rico. E cadê? Mas o governo é incapaz de investir esse dinheiro de forma responsável para a prosperidade do próprio estado. Karime, só o PIB no mês de setembro, o Amazonas ele cresceu 4,3% no segundo trimestre de 2025. Com certeza é um resultado bastante positivo na economia. Ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no estado somou 45,9 bilhões de reais. É muito dinheiro que o governo Wilson Lima não administra com responsabilidade, com eficiência e com eficácia. Um estado rico que segue aí com os piores índices em saúde, educação e segurança pública. É o tripé que o estado é diretamente responsável, Karime. Ou seja, só ladeira abaixo, né, Carlão? Destacando ainda a situação da educação, um outro levantamento revelou uma triste realidade dos profissionais que trabalham aqui no estado do Amazonas. Gente, de 2019 até 2024, houve um crescimento de 136% de educadores que se afastaram por problemas como ansiedade e depressão. E quem está acompanhando esses dados é a repórter Odiné Araújo, que traz pra gente mais detalhes. Boa noite, Odiné. Então, a que se deve tanto adoecimento entre os educadores? Conta pra gente. Boa noite. São vários fatores, entre eles acúmulo de trabalho, já que o professor não trabalha apenas em sala de aula. Ele leva para casa provas e trabalhos para corrigir, aulas para elaborar, e isso sempre é feito no fim de semana, quando ele deveria estar descansando. Além disso, falta de valorização profissional, salas lotadas e a indisciplina e até a violência dos alunos e dos próprios pais. Tudo isso pesa no fim de cada turno de trabalho, afetando a saúde emocional desses trabalhadores. Na capital, os afastamentos de profissionais da educação por problemas de saúde mental praticamente dobraram nos últimos 5 anos. Os dados da Junta Médico-Pericial obtidos pelo Sinteam, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, mostram que em 2019, pouco mais de 1.000 trabalhadores precisaram se afastar. Já em 2024, esse número saltou para mais de 2.300 casos, um aumento de 136%. A categoria mais atingida é a dos professores. Quase 1.800 docentes se afastaram só no ano passado, a maioria por depressão e ansiedade. Para o sindicato, o cenário reflete o peso das salas lotadas, da falta de apoio pedagógico, das cobranças sem prazo adequado e da ausência de valorização profissional. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, alerta que a situação é grave e que sem medidas de cuidado e valorização, a qualidade da educação também fica em risco. Os trabalhadores em educação do município de Manaus estão adoecidos. Solicitamos da Junta Médica Municipal o número de trabalhadores que se afastam por problemas de saúde nos últimos 5 anos. E pasmem, o maior número de afastamentos, que inclusive dobrou, é por saúde mental. Acrescido a isso, você pode ver que não há valorização e não há respeito com os trabalhadores. A líder sindical Ana Cristina Rodrigues criticou ainda a proposta de reforma da Previdência, que aumenta o tempo de serviço de 7 anos a mais para as mulheres e 5 anos a mais para os homens, lembrando que os professores já trabalham no limite. Se hoje, do jeito que está, nós já estamos adoecidos, imagina se essa reforma passar. Portanto, é preciso que nos mantenhamos firmes nessa luta, não estejamos permitindo que um direito nosso, que é aposentar dignamente, vá pelo ralo. O Sinteam aguarda agora os dados da rede estadual de ensino para avaliar a dimensão desse problema que cresce e ameaça a saúde de quem ensina nossas crianças e jovens. Volto com vocês. Legal, Odiné Araújo, obrigado pelas informações. 6h20 em Manaus. 18 horas. Olha só, segunda-feira foi de operação da Polícia Federal contra o principal núcleo de uma organização criminosa do Amazonas ligado ao Comando Vermelho no estado, Karime. Carlão, segundo as investigações, o grupo operava em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro usando as chamadas fintechs,
como empresa de fachada. Essas fintechs são empresas que oferecem serviços bancários e financeiros digitais e operam principalmente por aplicativos ou sites, ou seja, gente, dificulta a fiscalização pelos bancos tradicionais. Olha só, entre os alvos estão líderes do Comando Vermelho no Amazonas e um empresário acusado de coordenar esse esquema de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 5 mandados de busca, 5 de busca e apreensão e o sequestro de 122 milhões de reais em bens, Karime. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o resultado dessa operação e traz pra gente os detalhes agora ao vivo no 18 horas. Só uma correção, é fintechs, essas empresas que operam mais por intermédios online, né? E que dificulta a fiscalização pelos bancos tradicionais. Então, Nathalie, até o começo da tarde, 3 pessoas haviam sido presas. Elas continuam presas? Como é que está? Traz pra gente as atualizações. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham nesse início de semana aqui no 18 horas. Karime, realmente 3 pessoas estão presas, né? Elas foram presas ao longo da manhã dessa segunda-feira através do grupo ali formado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no Amazonas. É um grupo, Karime, formado por várias forças de segurança. Além da Polícia Federal que esteve à frente aí nessa operação, porque vale a gente reforçar que a Operação Checkmate é uma operação internacional. Como o Carlão já adiantou aí pra gente, tinha o principal objetivo realmente de prender lideranças ligadas ao Comando Vermelho. Mas as investigações mostraram, Carlão, que um dos líderes mora na Colômbia e consegue atuar aqui no Amazonas, no Rio de Janeiro e em outros locais onde essa facção tem frente. Então, por isso, tá aí a importância, né, e a grandiosidade dessa operação que realmente precisou de uma força conjunta das forças de segurança de várias partes do Brasil. Até o momento foram presos aí o Emídio Rodrigues Costas Bernardes, o Lucas Regis da Silva e a Cristina Cavalcante Nascimento. Eles são responsáveis ali por todo o esquema de lavagem de dinheiro e também de tráfico internacional de drogas, né? Muitos deles traziam drogas ali da fronteira e aí a droga entrava no Brasil através aqui do nosso estado e muitas vezes chegava no Sudeste e até em países da Europa. E aí, segundo as investigações, esse grupo criminoso que foi preso na manhã de hoje aqui em Manaus integra realmente aí o alto escalão da facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável ali por toda a movimentação financeira. Inclusive, Carlão, uma dessas prisões aconteceu num condomínio de alto padrão aqui da nossa capital, ali de Quinta das Laranjeiras, ali de quem está chegando na Avenida das Torres. É um condomínio de luxo. E aí, por lá, a polícia conseguiu prender a pessoa que seria ali o tesoureiro da facção criminosa e a Cristina, que é a esposa do narcotraficante Alan Sérgio Martins, mais conhecido como Alan Índio ou Senhor das Plásticas. Sabe por que esse apelido, Karime? Porque ele chegou a ser preso há 5 anos atrás, conseguiu deixar a cadeia. Hoje, segundo as investigações, ele vive foragido dentro das favelas do Rio de Janeiro. E aí, para não ser pego assim tão rapidamente pela polícia, ele mudou de rosto. Ele realmente ele fez tantas plásticas que ele realmente teria mudado de rosto. Eu peguei aqui, a gente vai ouvir aqui uma fala do João Paulo Pimentel, ele que é delegado e superintendente da Polícia Federal aqui no Amazonas. Vamos conferir aí o que diz o superintendente. A FICO, para quem não conhece, é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que agrega a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Na operação de hoje, estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de busca e apreensão e o sequestro de 122 milhões de reais em bens. É uma ordem da Justiça Federal. O objetivo dessa operação é descapitalizar a principal organização criminosa aqui do Amazonas e também promover a prisão de lideranças do crime. São as 2 estratégias principais nossas em relação ao combate ao crime organizado, ao tráfico internacional. Essa operação é um desdobramento das operações Torre 1, 2, 3 e 4,
que também foram fruto de trabalho da FICO. Uma delas, por exemplo, teve como objetivo fazer a prisão daqueles que compunham o Tribunal do Crime. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do superintendente da Polícia Federal aqui do Amazonas, o delegado João Paulo Pimentel. E aí, Karine, as investigações mostraram realmente que essa organização criminosa usava ali realmente as fintechs, né? As empresas de fachadas paralelas a pagamentos fictícios e transações que eram realizadas por aplicativos realmente para lavar dinheiro em todo o Brasil. Foram cumpridos aí mandados de busca e apreensão na ordem de mais de 122 milhões de reais dessa rede clandestina. As investigações em torno dessa facção criminosa continuam e a Polícia Federal não descarta aí que possam haver novos desdobramentos e novas operações. E você segue acompanhando pra gente, né, Nathalie? Muito obrigada. Ok, Nathalie, 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Só escuta essa, o Pix, que já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, acaba de ganhar um reforço importante na segurança. E olha, a novidade promete dificultar a vida de quem tenta aplicar golpes por aí, Karine. Então, Carlão, o que acontece? A partir desse último sábado, o Banco Central começou a bloquear chaves Pix que já haviam sido usadas em fraudes. Então, eles têm uma lista, tem vários números de chave Pix, então eles começaram a bloquear automaticamente Pix para essas chaves. Uma medida que chega, claro, para proteger o bolso do consumidor e trazer mais confiança para o sistema. A repórter Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite, Vanessa. Pois é, Karine, Carlão e ouvintes, e a novidade é séria, hein? O Banco Central já começou a bloquear as chaves Pix que forem identificadas como usadas em golpes e fraudes. A medida foi anunciada depois de uma reunião do Fórum Pix e a ideia é simples: aumentar a segurança e dar mais confiança para quem usa o sistema no dia a dia. Funciona assim: quando um banco ou instituição financeira percebe uma suspeita de fraude, ele pode marcar o CPF, o CNPJ ou até mesmo a chave Pix do usuário envolvido, e essa marcação vira uma notificação dentro do sistema do Banco Central. E aí, todos os outros bancos passam a ter acesso a essa informação. Ou seja, se aquela chave já foi sinalizada em outros casos, a instituição pode decidir se autoriza, rejeita, retém ou até bloqueia a transação. E olha que interessante, agora os aplicativos dos bancos também têm um botão de contestação. Isso significa que, se você identificar uma transação suspeita, pode contestar direto pelo aplicativo, sem precisar passar por um atendente. Muito mais rápido e prático. Para a doutora em economia Michele Aracati, todas essas modalidades visam proteger os usuários do Pix. É importante que o usuário ele também possa observar a facilidade que nós vamos ter, principalmente da devolução de valores em casos aí, principalmente de transferências irregulares, que são aí forçadas, principalmente no momento em que você tem o celular roubado ou furtado. Então, todas as regras que vão entrar em vigor, elas visam principalmente proteger o usuário e reduzir as fraudes em relação ao uso do Pix. E detalhe, essas notificações ficam registradas por até 60 meses, ou seja, 5 anos, e podem ser consultadas por todas as instituições participantes do Pix. Isso cria uma espécie de histórico que ajuda a prevenir novos golpes. Agora, é claro, se uma marcação for feita de forma indevida, a responsabilidade de corrigir é do próprio banco que fez o registro. E em caso de dúvida, o cliente deve procurar diretamente a instituição com a qual tem relacionamento. No fim das contas, o Pix, que já revolucionou a forma como a gente movimenta dinheiro, ganha mais uma camada de proteção. É o Banco Central fechando o cerco contra os golpistas e deixando o sistema ainda mais seguro para todos nós. Volto com vocês. Vanessa Lima, obrigado pelas informações. 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, participe conosco do programa 18 horas. Estamos à sua disposição. O WhatsApp é o 994887592 e nas redes sociais. Estamos lá no @18horasnews. Mix. Política.
E vamos com política. Isso. Kennethson Paes e Nathalie Moraes seguem ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Nathalie, então, boa noite mais uma vez. O vereador Joelson Silva, que é presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Manaus, ele vai avaliar nos próximos dias a situação do vereador Rosinaldo Boal, aquele que foi preso na última sexta-feira numa operação da Polícia Federal contra rachadinhas. Nathalie, o que pode acontecer agora nessa etapa aí da situação? Então, mais uma vez, boa noite para você, Karime, Carlão, e para todos que nos acompanham aqui na 100,7. O vereador Joelson Silva, que é presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Manaus, se pronunciou, dizendo que realmente aí ele não quer falar sobre o assunto, que pretende realmente a deixar que o colega parlamentar, o Rosinaldo Boal, siga todos os trâmites ali da justiça, e se ele seguir todos os procedimentos ali institucionais de protocolos internos que devem acontecer, mas enquanto isso não acontecer, ele não pretende dar nenhum veredito. Eu separei aí um trechinho da entrevista do presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Manaus. Vamos conferir aí o que disse o vereador Joelson Silva. Quem quer ver nenhum colega passar por uma situação como essa, né? A gente convive aqui anos, né? Então a gente tem aí convivência com os colegas e tudo. Isso não é bom. Ninguém quer que a Câmara passe por isso. Não há dúvida que isso de alguma forma macula a imagem da casa. Então bora aguardar o que a mesa diretora vai definir, que vai decidir, e a gente da Comissão de Ética, que somos 7 membros, a gente for acionado, a gente vai então poder trabalhar e desenvolver o nosso trabalho. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do vereador Joelson Silva, mais um discurso que chamou a atenção na manhã desta segunda-feira, durante a sessão plenária, foi o do presidente da Câmara Municipal, o vereador Davi Reis, que se posicionou ali sobre esse caso do vereador Rosinaldo Boal, e inclusive ele defendeu ali durante o seu pronunciamento o respeito ao princípio da presunção de inocência, ao citar aí que o Rosinaldo Boal, o vereador, ainda não foi indiciado. Vamos conferir aí um trechinho do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis. É necessário lembrar que na República Federativa do Brasil, o artigo 5º da Constituição, inciso 55, na nossa Carta Magna, inclusive o artigo 5º, ele é um daqueles que é cláusula pétrea, só podendo ser modificada a sua redação em uma nova Assembleia Constituinte. E é justamente lá que está garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Gostaria de lembrar que no direito brasileiro, no direito penal, o princípio da presunção de inocência, ele também é levado em consideração. Não imaginem ou não pensem que esta presidência irá pôr a julgamento uma pessoa que nem indiciado foi. E no direito brasileiro, o indiciamento é o fim do curso administrativo de uma investigação, podendo dar início a um processo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do vereador Davi Reis. Só para eu encerrar, Karime, o vereador Rosinaldo Boal passou na noite da última sexta-feira por uma audiência de custódia, e o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou, que ele continue preso, por mais 30 dias. Vale a gente reforçar que a Justiça do Amazonas já tinha solicitado o afastamento dele por 120 dias, e a gente, é claro, vai continuar acompanhando todos esses desdobramentos. Certo, ele segue preso, O que faltou na fala aí dos nossos parlamentares é a fala de que a justiça seja feita, que as acusações sejam investigadas, e que, se for responsabilidade, se for de fato comprovado esses crimes, que os responsáveis paguem por isso. Bom, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, ele pediu inclusive à Câmara Municipal de Manaus a cassação do mandato do vereador, ele é acusado. Exato, Rosinaldo Soares. Boal, perdão. Ele é acusado, como a gente falou, de manter o esquema de rachadinha com assessores. O pedido cobra que a Câmara instaure processo político-administrativo imediato e realize sessões públicas para garantir transparência na apuração dos fatos.
Ok, Ken Paz, vamos para os deputados e vamos falar do deputado estadual comandante Dan, da base aliada ao governador Wilson Lima, que confirmou a pré-candidatura para a Assembleia Legislativa do Amazonas de novo em 2026. Só que ultimamente temos observado aí, de um modo geral, que ele não está mais tão ao lado assim do governador, na base do governo. Então, Ken, já não é de hoje, né, que essa aliança aí está um pouco estremecida. Como é que está agora? Chegou ao fim? Qual é a situação agora de comandante Dan e base do governo? Carlão, você falou um negócio muito interessante a respeito sobre ele ser bem próximo do governador Wilson Lima, só que nesses últimos períodos está mudando um pouco os posicionamentos. Principalmente isso tem mudado em relação às pautas que o próprio comandante Dan sabe, porque ele foi comandante da Polícia Militar do Estado do Amazonas e conhece bem a realidade de todo o nosso estado. E essas pautas, elas foram mudando, assim quando ele começou a ver a realidade do nosso interior do Estado do Amazonas em relação à segurança pública. E viu, fez vários alertas. A gente também sabe que nesses últimos finais de semana teve aquela reunião lá na Assembleia de Deus, onde o governador Wilson Lima esteve ao lado, inclusive, do próprio irmão do comandante Dan, Silas Câmara, onde Silas Câmara disse que para onde o governador fosse, ele daria apoio ao governador Wilson Lima, mas nos bastidores o clima é completamente diferente, porque o deputado comandante Dan, ele vem avaliando deixar ali o Podemos por não concordar com os rumos que o partido tem tomado, a palavras do próprio comandante Dan. A gente vai ouvir agora um trecho do que ele disse durante uma entrevista à Rede Onda Digital. Vamos ouvi-lo. Mas eu vejo que o Podemos, ele está, de alguma maneira, se desconfigurando. Eu estou analisando a possibilidade de ir para uma outra sigla e estou pré-candidato a deputado estadual. Estou deputado estadual, mas pré-candidato a deputado estadual. Em 2026, eu acredito que o povo do estado do Amazonas vai me avaliar. E eu vou ser aprovado ou reprovado. É exatamente assim que funciona, deputado. E, de fato, a população vai poder avaliar um pouco do resultado do que foi feito na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu já acompanhei de perto essa realidade. Infelizmente, em relação à Assembleia, em muitos momentos o deputado comandante Dan falava de assuntos essenciais para o nosso Estado do Amazonas, que eram contra aquilo que o governo Wilson Lima estava fazendo de descaso, e ainda assim, muitos parlamentares, inclusive até que chegam a ser ali aliados nos bastidores, nem davam a mínima pro deputado, mas enfim, né? Vamos seguir. Tomara que o eleitor saiba, né? É isso aí. Tenha mais consciência na hora de votar no que vem. Nathalie, vamos seguir aqui. O vereador Aldenor Lima, que é empresário veterinário, dono de uma clínica veterinária, ele propôs que pais de pets sejam reconhecidos por lei como família. Segundo ele, é para que esse vínculo afetivo seja considerado no planejamento de políticas públicas municipais. Mas, enfim, né? É tão pior que já pode até registrar isso daí, é algo que a gente já é pode feito. fazer certidão de nascimento. Certidão de nascimento do animal. Mas não para por aí, não entendo não isso. Não para por aí, Karime, Carlão, ouvintes e Kenneth são pais. Olha, entre os projetos, né, dentro desse projeto de lei tem muitas polêmicas, né, porque além dos laços ali entre os tutores e seus animais de estimação, o vereador Aldenor quer que nesse projeto de lei, além de considerar o vínculo humano, né, entre o ser humano e o seu pet, ele quer que sejam desenvolvidas mais políticas públicas, ambientais e até habitacionais para os pets, tá? Além disso, ele quer que sempre que possível exista um acolhimento por parte das nossas autoridades em conjunto com as pessoas para os animais que estão em situação de emergência, né? Para os animais que estão em situação de despejo e, além disso, permitir o uso de guarda compartilhada em espaços públicos para os animais em áreas verdes e em locais onde eles possam ter acolhimento até mesmo de assistência social para os tutores e para os animais e até mesmo em situação de despejo e violência doméstica onde os animais possam ser submetidos. Ele realmente quer que a lei seja mais ampla. Assim, nada contra, lógico, trazer, né, uma Eu maior... ficaria muito feliz se essa proposta fosse em relação à defesa dos nossos idosos, que muitas vezes são maltratados, nossas crianças. Okay. Os nossos animais realmente
realmente merecem todo o cuidado. Nada contra, exatamente. Inclusive, durante a sessão plenária dessa segunda-feira, Karime, a gente não pode deixar de falar, foi inaugurado o primeiro hospital veterinário do Amazonas. Público. E um aí, hospital público. Exatamente. E aí, o vereador Zé Ricardo foi lá e chamou a atenção, porque em 7 anos de governo, a gente não teve um hospital público inaugurado. Para o ser humano. Para o ser humano. Qual é a prioridade, né? Legal, Pois é, o pior, só piorou os hospitais do governo do estado que atendem a população, ao cidadão do estado do Amazonas. E isso é uma vergonha lamentável, a gente traz aqui números quase que diariamente a respeito do assunto. Aí inaugura um hospital público para os pets, para cachorros, gatinhos, nada contra, mas cadê a prioridade? Exatamente, o pior de tudo isso, nessa história toda, é que hoje a Câmara Municipal está servindo como trampolim para 2026. Certo. Teve vereador hoje até defendendo a prática das organizações sociais que estão atuando dentro dos hospitais. Foi o cúmulo do absurdo, para não dizer uma verdadeira sessão de horrores, a sessão parlamentar dessa segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus, Carlão. Tá difícil. Feia coisa. Ken, o presidente Lula conversou por videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, nesta segunda-feira, e o encontro durou cerca de meia hora. Ken, o que podemos esperar dessa conversa em termos de relações internacionais e o que sobrou para o Brasil e com relação ao tarifaço e outros detalhes, Ken? Então, Carlão, olha só, segundo o que foi mencionado ainda há pouco pelo Palácio do Planalto, esse diálogo ali, como você mencionou, Carlão, teve a duração ali de meia hora, foi num tom bastante amistoso, bem produtivo, segundo o que foi mencionado pelo Palácio do Planalto, marcando ali um novo momento nessa relação entre os dois países. Ainda há pouco, Trump deu uma entrevista coletiva, falou que o Lula é um bom homem, que eles tinham conversado, estavam negociando, já deu um sinal também favorável que muitas pessoas acabavam esperando. Em relação ainda ao que o Palácio do Planalto falou, eles mencionaram alguns dos principais assuntos discutidos que tiveram ali entre eles. Por exemplo, o fim do tarifaço de 40% sobre os produtos brasileiros, a retirada das sanções contra as autoridades do Brasil, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, e também a realização de um encontro presencial entre os dois presidentes. Aí é que tá. É esse encontro presencial, Carlão, que o presidente Lula não quer muito, mas... A armadilha tá armada ainda. Só que daí o Trump falou, olha, eu posso querer conversar, eu quero negociar, Lula. Só que tem que vir aqui, senta aqui comigo, rapidão, só pra gente ter uma reunião rapidinha. E aí, o que acontece? Eles negociaram essas propostas, Lula pediu para que essas medidas restritivas impostas pelo governo americano, elas sejam revogadas, e também reforçou que o Brasil, ele quer relações econômicas mais equilibradas. O Trump evitou uma resposta direta a esse pedido, mas disse que o tema, ele será tratado pelas equipes técnicas dos países. O líder americano, ele designou o secretário de Estado Marco Rubio para poder negociar com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também os ministros Fernando Haddad e Mauro Vieira. Lula e Trump também conversaram sobre comércio, economia e também a cooperação internacional e combinaram esse encontro presencial para breve, Carlão. Será? Aguarde aí, presidente. Espera sentado, Trump, viu? Espera sentar, parece que ele vai. Tá ótimo. Beleza. Muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Nathalie, 6h43, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Ministério Público do Amazonas intensifica ações para evitar contaminação com metanol em bebidas no estado. É o nosso assunto em instantes. Agora são 6h44, você no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos de tempo e temperatura, é a previsão do tempo para esta segunda-feira e para amanhã, terça. Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Ei, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, a segunda amanheceu coberta por uma neblina intensa e surpreendeu todo mundo. Várias áreas ficaram com a visibilidade reduzida, como a Torquato Tapajós, a Max Teixeira e a André Araújo, além da região da Ponta Negra e das margens do Rio Negro. A boa notícia é que não houve registros de acidente e a neblina se desfez com o aumento da temperatura ao longo da manhã. A previsão para a noite é de céu parcialmente limpo, com poucas nuvens e baixa chance de chuva. E olha só, acabou de chegar um comunicado da Defesa Civil para as calhas
Só um minutinho aqui. Para o Alto, Médio e Baixo Solimões. O Médio Purus, Médio e Baixo Amazonas. A Defesa Civil mandou um aviso meteorológico, né, de chuvas moderadas a intensas que podem causar descargas elétricas e rajadas de vento nos lugares no Rio Madeira, no Rio Negro, Alto Juruá e Baixo Purus. Bom, continuando com a nossa previsão do tempo, agora eu vou falar sobre a previsão para amanhã, 7 de outubro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça começa com sol entre nuvens que vão se juntando e trazem pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. E a noite não vai ficar de fora. O céu vai continuar nublado, a umidade alta e temos 50% de chance de chuva moderada para a noite dessa terça-feira. Então já vamos nos preparando porque teremos uma terça bem chuvosa. Que bom. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 66 a 96%. Legal, Vanessa. Vanessa, segue aqui com a gente. Então, o domingo foi marcado por um temporal que chegou a causar alguns estragos em áreas próximas, inclusive a base aérea, né? Onde acontecia o domingo aéreo. Conta mais. Boa noite, mais uma vez. Karime, Carlão e ouvintes, o domingo aéreo levou milhares de pessoas para a base aérea de Manaus, até que de repente o céu fechou e um temporal daqueles caiu. Infelizmente, o evento não conseguiu manter toda a programação exatamente como estava prevista. O 7º Comando Aéreo Regional informou que, assim que o mau tempo começou, o público foi imediatamente levado para áreas seguras. Mais de 500 militares estavam de prontidão, atuando para garantir a segurança de todos. Ainda assim, o comandante da Força Aérea Brasileira, Vanclay Lima, afirmou que o evento cumpriu seu papel de integração com a comunidade. A missão da FAB, inclusive, o que a gente vai mostrar aqui, e das Forças Armadas, da FAB principalmente é defender, controlar e integrar o território nacional. Esse que a gente vai mostrando aqui. Então, assim, é importante a gente mostrar aqui pro pessoal o que é que a Força Armada faz durante todo o ano. Ou seja, apesar do susto e das mudanças necessárias, a festa não perdeu sua essência e conseguiu entregar ao público uma experiência marcante. A estudante Emma Fernandes comenta o que mais gostou no domingo aéreo. Eu gostei da parte do helicóptero, né? Que é uma atividade muito legal que eu nunca tinha visto, só pela TV mesmo, e agora eu já pude presenciar, né? Vale lembrar que, além da exposição das aeronaves que operam na Amazônia e de modelos de táxi aéreo, o evento também oferecia serviços como emissão da nova carteira de identidade nacional, corte de cabelo, esmaltação e até exames clínicos. Tudo de graça, em parceria com o Hospital da Aeronáutica de Manaus e outras instituições. Apesar dos sustos e dos danos materiais, o saldo foi positivo. Ninguém se feriu e a operação de segurança funcionou como planejado. Volto com vocês. Ok, obrigado pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h48 em Manaus. 18 horas. Olha só, o Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento administrativo para cobrar da Capitania dos Portos a fiscalização dos flutuantes localizados na região do Tarumançu. Aquela velha história, Karine. Então, Carlão, essa iniciativa, conduzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, tem como objetivo manter o cumprimento das normas ambientais e marítimas, além de garantir a segurança da navegação. Olha só, o Ministério Público agora solicitou à Capitania dos Portos uma operação de fiscalização para verificar quais estruturas estão regularizadas, respeitando as distâncias exigidas e as condições de navegabilidade do rio. Então, segundo o Ministério Público, o Tarumançu é uma área de grande importância ecológica e deve ser preservada como um bem de uso comum, em conformidade com o que determina a Constituição Federal, e isso não vem acontecendo. Mix. Olha só, o Ministério da Saúde confirmou 16 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas aqui no Brasil. A maioria deles, 14, foi registrado só em São Paulo. Outros 2 no Paraná, Karine. Enquanto isso, Carlão, o governo federal corre contra o tempo, intensificando fiscalizações para tentar evitar novos casos. O repórter André Meirelles tem mais atualizações a respeito desse assunto. Boa noite, André. Então, aqui no Amazonas, qual a medida que está sendo tomada para evitar essas contaminações? Boa noite.
Olha, Karime e Carlão, boa noite, claro, para vocês, para os ouvintes. O Ministério Público do Amazonas tá de olho aí nas bebidas adulteradas com metanol, aquela substância altamente tóxica que já causou intoxicações e mortes em outros estados aqui do país, como vocês já falaram. Então, diante desses casos registrados principalmente em São Paulo, o Ministério Público aqui do Amazonas mandou um pacote de recomendações para o Procon Amazonas e também para o Procon Manaus. O objetivo é, claro, montar um plano urgente de fiscalização nas bebidas vendidas aqui em Manaus. Inclusive, a promotora Sheila Andrade, da Promotoria de Defesa do Consumidor, ela destacou que a ideia é evitar qualquer adulteração de bebidas que possa colocar a vida das pessoas em risco. As ações vão mirar supermercados, distribuidoras, bares, restaurantes e até os serviços de delivery. A ordem é verificar tudo: o lacre, rótulo, lote, armazenamento e qualquer sinal de violação ou cheiro estranho nas garrafas, hein? Se tiver inclusive ali com data de validade vencida, a situação pode complicar aí para essas empresas. Se tiver dúvida, o lote deve ser isolado e encaminhado para perícia. O Ministério Público também determinou que os órgãos façam campanhas para alertar a população sobre os riscos das bebidas de procedência duvidosa. O prazo agora é de 15 dias para que o Procon Manaus e o Procon Amazonas informem quais medidas estão sendo tomadas. E vale lembrar que o metanol não é detectado pelo paladar nem pelo cheiro normal da bebida, mas pode causar aí cegueira, falência dos órgãos e até a morte. Então tá aí, tem esse pedido do Ministério Público aqui do estado do Amazonas para que Procon Manaus, Amazonas também venham fiscalizar tanto aqui na capital amazonense quanto ao interior do estado, para que não possa colocar a população em risco, hein? A gente segue acompanhando aqui, Karime, Carlão. Tomar maior cuidado agora, hein? Valeu pelas informações, André Meirelles, 6h52. 18 horas. Agora nós vamos falar de saúde no Amazonas. Todo amazonense merece, é claro, ser bem atendido, mas a realidade, infelizmente, é cruel, não é bem assim. Falta estrutura, faltam médicos e o descaso do governo estadual é bem claro, é bem evidente, né, cara? Exato, e uma situação é ainda pior para quem mora no interior e precisa viajar para Manaus, tentar aí fazer exames, consultas e até atendimentos básicos. E na maioria das vezes essa é uma situação, uma realidade humilhante para quem só quer ter o direito de cuidar da própria saúde. Para mudar essa realidade cruel com a população amazonense, o governo federal está investindo mais de 155 milhões de reais na construção de 2 novas policlínicas. Um investimento para o interior do estado, Carlão, um passo para levar dignidade, atendimento de qualidade e esperança para quem precisa. Quem tem mais informações a respeito do assunto é o repórter Kennedson Paes, que volta a falar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, essas novas unidades vão ser em Itacoatiara e Parintins, é isso? Boa noite mais uma vez. Olá, Karime, muito boa noite novamente para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Hoje foi um dia histórico para a saúde do nosso estado do Amazonas e da forma como foi, já dá para ver como é que está a situação do nosso estado do Amazonas. Porque o governo federal, após clamor de diversos políticos da bancada, principalmente senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que foram ao governo federal e alertaram a respeito sobre o caos que está a saúde pública do nosso estado do Amazonas, foi que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, assinou 2 ordens de serviço para construções de 2 novas policlínicas do estado ali, como você já mencionou, Karime, em Itacoatiara e também no município de Parintins. Essas obras, elas fazem parte do novo PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, que vai destinar cerca de 155 milhões de reais para o fortalecimento da saúde aqui no nosso estado do Amazonas. Essas novas policlínicas, elas vão garantir mais atendimento especializado, exames e serviços médicos que hoje só existem aqui na capital. E segundo o Ministério da Saúde, essas unidades, elas vão fortalecer a rede de atenção primária e reduzir a demanda nos grandes hospitais daqui de Manaus. Vamos ouvir agora Henrique Medeiros, ele que é superintendente da saúde aqui no nosso estado do Amazonas. Aproximadamente 155 milhões que serão investidos no estado do Amazonas serão essas 2
policlínicas, tem mais 4 CAPs, um em Manacapuru, um em Itacoatiara, um em Parintins e um em São Gabriel da Cachoeira, e mais 32 unidades básicas de saúde que serão distribuídas pelo interior do estado do Amazonas. O governo federal, através do Ministério da Saúde, ele tem também o programa Agora Tem Especialistas, que está levando especialidades médicas para os mais distantes lugares do nosso país. Ou seja, esses 155 milhões, conforme já disse ali o superintendente da Saúde, Henrique Medeiros, ele vai ser investido não apenas para essas 2 policlínicas, mas também para esse conjunto de novos investimentos na área da saúde aqui no nosso estado do Amazonas. Esses investimentos, eles tiveram resultado devido a essas articulações dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que foram ao governo federal e mencionaram a respeito sobre a situação, a estrutura da saúde pública no nosso estado do Amazonas e solicitaram esses novos investimentos. Vamos ouvir agora o Miguel Capobiango, ele que é assessor parlamentar do Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, que falou pra gente mais detalhes a respeito sobre esses investimentos. Vamos ouvi-lo. Os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz têm feito um trabalho gigantesco para buscar com que a saúde chegue no interior do estado, principalmente, né? Nós temos Manaus hoje como grande referência da saúde no estado. Todos os municípios, quando tem alguma complexidade, têm que deslocar o paciente para Manaus. Então, acho que a gente tem que realmente parabenizar o governo federal pela iniciativa, parabenizar o trabalho que tem sido feito pelos parlamentares, especialmente os 2 senadores, que têm se desdobrado para que façamos com que o governo federal se sensibilize com essas demandas que são necessárias para que o estado do Amazonas possa oferecer uma saúde de qualidade no interior do estado. E é claro que a gente também conversou com os prefeitos Mário Abraim de Itacoatiara e também o prefeito Matheus Assayag de Parintins. Eles destacaram esses impactos positivos dessas obras. Vamos ouvir agora primeiro o Mário Abraim, prefeito de Itacoatiara. Hoje uma policlínica dessa, ela vai desafogar aqui os hospitais em Manaus, porque a gente vai conseguir dar o atendimento devido, vamos ter oportunidade de cuidar lá dentro, sem ter que fazer as remoções, que é despesa, que é custo, que é tempo, que você acaba colocando a vida das pessoas também em risco. Vamos ouvir agora o prefeito do município de Parintins, Matheus Assayag, que também falou que vai beneficiar não apenas Parintins, mas vários outros municípios daquela redondeza. Vamos ouvi-lo. Com esses equipamentos a gente vai conseguindo cada vez mais estruturar o município de Parintins para atender a nossa população do município, mas também do Baixo Amazonas e do oeste do Pará, que a gente também atende. E com isso levar mais saúde, mais qualidade no atendimento para que a gente tenha sempre a vida melhor no nosso município de Parintins. Enquanto o governo Wilson Lima ele continua ali sendo criticado pelo descaso do estado do Amazonas, o governo federal ele vem mostrando esse compromisso e também já apresentando bastante resultado. A deputada Mayra Dias, que ela é deputada estadual, ela cobrou bastante sobre essa situação e até chegou a criticar também o governo Wilson Lima a respeito sobre esse descaso. E também quem fez críticas em relação ao governo do estado foi o superintendente da saúde, o Henrique Medeiros. A gente vai ouvir agora primeiro um trechinho da fala da Mayra Dias, ela que é deputada estadual. Vamos ouvi-la. Eu sei o quanto é importante para os municípios a gente ter esses investimentos na área da saúde, né? E é uma conquista muito grande. O governo federal investindo nos municípios é muito importante, porque na ausência do governo do estado, a gente vê o trabalho dos senadores, a gente vê o trabalho, né, do governo federal, de fato, para que os municípios eles possam ter um atendimento de qualidade, possam dar uma saúde de qualidade para a população, principalmente do interior, que é de extrema vulnerabilidade. O governo federal entende exatamente o que está acontecendo aqui no estado do Amazonas e tem feito esses investimentos. No entanto, foi mencionado pelo próprio superintendente Henrique Medeiros, caso o governo federal não estivesse fazendo esses investimentos, a situação seria precária. Vamos ouvi-lo novamente. Sem os investimentos do governo federal, a saúde do Amazonas, que já não anda boa, estaria com certeza muito pior. Mas o governo federal, ele não olha para partido, ele não olha para as tendências ideológicas, ele olha para a população brasileira. E é por isso que hoje o tema do governo federal é do lado do povo brasileiro. E mais que nunca, o governo federal, o Ministério da Saúde e o SUS estão aí nessa frente ampla para levar saúde de qualidade para o povo brasileiro. Ou seja, o governo federal mostrando como é que se faz e como é que muda a realidade do povo amazonense, né, Karime Carlão? Investimento com responsabilidade, onde deve ser. Muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações. Kennethson Paz. Mix.
economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,47%, cotado aos R$5,31. O euro fechou em alta de 0,75% aos R$6,21. E o Bitcoin fechou em alta de 1,24% aos R$665.652. E o Bovespa fechou em queda de 0,14% aos 143.608 pontos. E o Polo Industrial de Manaus faturou 147,69 bilhões de reais entre os meses de janeiro e agosto desse ano, um crescimento de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Em dólar, o valor chegou a 26,11 bilhões de dólares. E não foi só o faturamento que cresceu em agosto. O Polo empregou 129.955 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados, um aumento de 2,41% em relação a agosto do ano passado. E entre os segmentos que mais ajudaram nesse crescimento estão bens de informática, duas rodas e eletroeletrônico. E tem mais. Madeireiro e vestuário, calçados também cresceram mais de 40% na comparação anual. E os produtos com maior volume são os destaques, as motocicletas, motonetas e ciclomotos, que chegaram a 1,42 milhão de unidades. Mix. 7:01. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas caiu 6 posições no ranking de competitividade do estado de 2025 e ficou na 17ª colocação. Os destaques negativos foram para a infraestrutura e a educação. O Amazonas ficou em último lugar na medida das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024. Não por acaso, o Tribunal de Contas do Estado emitiu 2 alertas sobre a qualidade da alfabetização no Amazonas. O primeiro, direcionado a 28 municípios, adverte para o não cumprimento da meta prevista para 2024. O segundo alerta foi encaminhado ao governo do estado, recomendando maior colaboração com os municípios. O tribunal recomenda que os gestores priorizem nas estratégias de recuperação da aprendizagem. A renomeação é óbvia, mas parece que nada disso está sendo feito, como mostram os números da educação no estado. É preciso aumentar a cobrança política ao governo estadual e aos prefeitos. Afinal, a alfabetização é a base de toda a formação educacional e cidadã. E sem ela, não há futuro promissor para o povo no estado. 18 horas. Está na 7:02, Karine. Um beijo, boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.